Dentro da minha casa, os meus pais, como são pastores, eles sempre priorizam isso. Tudo que vocês forem fazer sobre trabalho, sonhos que vocês têm objetivo, tentem passar o máximo das escrituras naquilo que vocês fazem. Do evangelho naquilo que vocês fazem. Tanto que sobre qualquer coisa, sério, qualquer coisa que a gente vai conversar, o meu pai chega na mesa e abre a Bíblia. É mesmo. E ele fala, olha, se a gente for fundamentar alguma coisa aqui em casa, seja de qualquer coisa, qualquer assunto, a gente tem que ter base bíblica pra isso. A gente tem que ser piamente correto. E quando eu comecei a criar as minhas canções, eu já automaticamente pensei nisso que meu pai já falava. Você sonhava com isso já assim, com a questão do rap em si? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. E hoje vai ser muito bom esse papo aqui. Você se prepara aí para ouvir o nosso convidado nessa mesa abençoada de comunhão aqui, de testemunho, de inspiração. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado pelo que a gente vai conversar aqui hoje. Ó, antes da gente começar o nosso papo, eu quero agradecer você por estar sempre aqui com a gente, por estar sempre nos ouvindo, sempre assistindo os podcasts e dizer algo para você que é por causa de pessoas como você que essa mensagem tem se espalhado tanto. Então, obrigado a você que pega o link e divulga para a galera. Se você ainda não é inscrito, aperta aqui na inscrição para que você receba tudo que a gente está produzindo, porque tudo tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Vamos embora? Podcast de hoje. Diante de tantos estímulos digitais, parar e olhar para Jesus é essencial. Esse é o Jesus Cop Goods, um livro de colorir para os cristãos. Para adquirir o seu, é só clicar o link e fazer do seu hobby apontar para Jesus. Dois metros. Fala comigo, pastor Dão. Que honra. Honra toda minha, participando desse podcast maravilhoso. Eu já era fã de Jesus Cop, da família Jesus Cop também, como igreja. E tá aqui pra mim é uma bênção de verdade. Que legal. Eu ia perguntar por que 2 metros, mas eu acho que já não preciso mais. Você tem 2 metros? Tenho não. 2 metros de altura. Tem 2 metros? Exatamente. É mesmo. Exatamente. É 2 e 1 ali? Não, é batido, 2 metros. 200. Exatamente. Muito bom, muito bom. E seu nome é Gustavo, né? Exatamente. E uma galera toda aí já... Esse apelido desde Esse de apelido escola? veio da escola. No último ano do ensino médio, eu já era o mais alto da sala. E a galera ficava meio que profetizando, assim, entre aspas. Vai chegar no 2 metros facinho, 2 metros facinho. Aí eu guardei. Aí agora, com a vinda da música na minha vida, assim, com o crescimento das minhas composições, aí eu falei, vamos deixar esse nome eternizado aí pra sempre. É legal, fica bem diferente. O Instagram fica fácil de achar. Sim, tal. com certeza. Muito legal. E aí, essa parada da música, né? Sim. Tem sido algo incrível, assim, né? Eu tava hoje na academia e eu tenho um amigo que me ajuda, o Bruno, na academia, né? Vai me guiando ali no treino. E aí, eu falei pra ele, ele sempre me pergunta, e aí, o que tem hoje pra trabalhar? Tá falando, tem podcast, né, com 2 metros. Ele falou, quem que é? Eu falei, põe aí pra gente ouvir e tal, né? Aí ele colocou as músicas, né? E ele tava falando sobre isso, né? Ele falou, cara, eu ouvi lá que em 2030 os evangélicos vão se tornar maioria e não sei o que e tal, né? Do crescimento da igreja e tal. Sim. E aí ele mesmo disse, falou, um dos motivos é isso, né, cara? Essa contextualização de fazer a mensagem chegar em todo lugar, para todo público, para todas as pessoas, e como isso tem sido uma estratégia poderosa de Deus. Exatamente. Né? Como isso tem sido uma estratégia poderosa. Você disse muito bem, pastor. Às vezes muitas pessoas, né, da forma tradicional de ser, meio que repudiam essa maneira do evangelho chegar. Mas ao compreender, ouvir mais as letras, ouvir mais o conteúdo que está sendo entregue, eles conseguem perceber que a essência não está sendo mudada. Só está sendo mudada a forma de entrega. Mas a essência da entrega não muda. E isso, para mim, tem sido grandiosamente uma bênção, né, também. Sim. Porque não só eu, como muita galera que também tá fazendo basicamente o que eu faço, entregando de uma maneira diferente, talvez dançante, de uma forma mais aberta, mas sem mudar a essência. Isso tem sido uma bênção de verdade mesmo. E você, assim,
percebe ou já entrou em contato, assim, com um certo preconceito em relação a isso? Pra caramba. Mas da onde vem, assim? Vem do meio mais tradicional mesmo, mas né? eu digo assim, faz comentários nas redes? Ou Sim. quando você vai numa igreja? Como é que Sim, às vezes quando a gente vai em alguma congregação que nunca foi algo parecido antes, a gente chega lá mostrando algo diferente. Depois que ouvem, as pessoas chegam na gente e falam: cara, eu achava esse negócio meio estranho. Achava diferente, não sei, mas agora ouvindo vocês, de verdade, vendo o que vocês carregam, dá pra entender que tem propósito, tem visão. Assim como também em comentários, né? Em comentários a gente recebe comentários assim. Eu não colocaria hate, eu não falaria hate, eu falo uma falta de compreensão do que a gente faz. É novo demais. Exatamente. E aí eu sempre dou aquela respondida: olha, ouve mais, só ouve mais um pouquinho, conhece um pouco mais, que aí você vai entender. E realmente tem sido assim, as pessoas vão conhecendo mais e vai tendo uma outra concepção, uma outra visão. Já começa a entender diferente, percebe o propósito, percebe a visão e também percebe que a essência não muda. Sim. A palavra não muda, o evangelho não muda, a forma, somente a forma que muda, só cara, o evangelho não. Eu vou falar pra você, assim, a parada que você tá fazendo, né, eu não vou arriscar dizer que é a única, porque eu não conheço tanto o meio, então pode ter mais gente fazendo. Sim. Mas assim, a questão de você cantar bem mais a palavra, entendeu? Então, por exemplo, eu tava ouvindo do cego Bartimeu. Sim. Né? Então você ir ali cantando a história quase que na íntegra do que tá na Bíblia, né? É isso que você tá falando, tipo assim, Exatamente. A pessoa só pode criticar dizendo: eu não gosto desse ritmo, mas a palavra em si não tem como criticar, é a Bíblia que você... Não tem como, é a palavra que sendo cantada exatamente, né? Efésios 6, né? Sim. 6, né? Efésios 6. Entendeu? A música ali da armadura e tal, você tá cantando a palavra, né? E isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Isso é muito top. Porque eu percebo que, às vezes, a pessoa tem... O artista, né? Ele tem uma profundidade na sua música e não tanto na palavra, né? E eu acho que tem um poder muito grande quando é ao contrário, né? Exatamente. A pessoa tenta ser mais profunda na palavra até do que na sua arte, né? Exatamente. Isso é um desafio. E... Ele chama de músicos teólogos. Isso tem sido um desafio. Como o senhor disse bem, pastor. Um desafio, porque dentro da minha casa, os meus pais, como são pastores, eles sempre priorizam isso. Passam tanto pra mim quanto pra minha irmã. Falam: olha, tudo que vocês forem fazer sobre trabalho, sonhos que vocês têm objetivo, tentem passar o máximo das escrituras naquilo que vocês fazem. Do evangelho naquilo que vocês fazem. E sempre foi um princípio levantado dentro de casa. Tanto que sobre qualquer coisa, sério, qualquer coisa que a gente vai conversar, o meu pai chega na mesa e abre a Bíblia. É mesmo. E ele fala: olha, se a gente for fundamentar alguma coisa aqui em casa, seja de qualquer coisa, qualquer assunto, a gente tem que ter base bíblica para isso. A gente tem que ser piamente correto. E quando comecei a criar as minhas canções, eu já pensei nisso que meu pai já falava. Olha, o que eu for fazer tem que ter, vamos colocar assim, 98% Bíblia, 2% eu. Vai ter sua marca ali, né? Exatamente. E foi assim que eu comecei a criar as canções. Foi assim que comecei a compor e tem sido assim até hoje. Sempre baseado, fundamentado na palavra e o evangelho sendo mais entregue do que apenas um contexto artístico em si. Entendi. Pô, eu quero que você que tá aqui ouvindo, você que tá aqui assistindo, depois você vai lá, termina o podcast primeiro, não sai no meio, tá? Mas depois você vai lá, você vai colocar na plataforma que você mais usa aí, 2 metros, pra você ouvir, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante pra você poder ouvir com melodia, né? Eu curtia muito, mano, uns caras... Poxa, não vou lembrar o nome. Mas os caras cantavam a Bíblia toda, entendeu? Então eu lembro que eu tinha o de Êxodo. Sim. E eles cantavam no rap assim, mas assim, o texto inteiro. Uau! Era em inglês, né? Cara, era muito louco. Depois, em off, eu quero olhar aqui o que é que eu tenho. Eu sei que eu tenho ali. Mas eu lembro que era muito legal. O cara pegava, colocava melodia, e batida, pegava provavelmente uma NTLH ali, e ia cantando, tipo, o faraó falando e Moisés respondendo. Nossa, bem legal, assim. Não, isso é maravilhoso, cara. E, de novo, pra ir alcançando e chegando em lugares que não chegaria, assim. Agora me explica uma coisa, que eu não, de novo, não entendo
tão a fundo, né? Qual é a diferença do rap e do trap, Sim. né? Porque eu cresci muito ouvindo sobre questão do rap, né? Mas essa questão trap é uma coisa mais recente, né? Basicamente a mesma coisa. Porém, É a mesma coisa? É a mesma coisa. Porém, infelizmente, a gente teve o início do trap na questão marginalizada. Ali, entre meio no crime ali dos Estados Unidos, onde o trap foi criado, de fato. Porém, o trap, ele é um subgênero do rap. Ele não deixa de ser rap. Entendi. Continua sendo rap. E a gente faz, né, não só eu, mas como várias pessoas aí da cena do trap gospel, a gente faz o que a gente faz justo pelo rap em si. Porque a gente tem bastante referências do rap gospel brasileiro. Pregador Low, Al Cubo, Apocalipse 16, G.L. Picha, esse pessoal todo. Então, a gente tem várias referências, né? E a gente quis trazer de volta o que um dia foi meio que esquecido. Porque teve essa leva por um tempo, acho que foi... Era papo de 2006, 2007, por aí. Que tava muito em alto. Tava em altos. Então, o Lu, Apocalipse 16 era... Caiu. Simplesmente caiu, foi esquecido. E não surgiu uma nova cena, né? exatamente, não surgiu uma nova cena. Passou o bastão ali pra alguém, né? Essa Com parada. certeza. E lá atrás, assim, quando teve o ganho do secular no trap, que começou a ter a sua evidência em meados de 2016, ali 2015, 2016, que foi quando a gente, no caso, muitas pessoas foram procurar para saber se tinha o gospel, mas ainda não tinha a evidência. Foi aí que começou a aparecer o Lil Dru, o Bruno Ramos, que é um dos que tá na cena junto com a gente também até hoje, que não desistiu, que é muito bom, que é uma das minhas referências para fazer o que eu faço no trap em si. Bruno Ramos. Bruno Ramos. Aí com ele veio Big The Kid, aí com o passar do tempo, o Vitinho começou a ter essa evidência, até porque antes ele fazia apenas as poesias. Sim. E decidiu transformar em músico, que deu muito certo e hoje é o que é. E assim foi se criando uma cena. E a partir de 2019, com o ganho de redes sociais, vídeos curtos e essas coisas assim, foi se dando uma abertura para que a cena ganhasse forma. E foi um momento em que aproveitei a oportunidade, porque Deus já tinha me inspirado a criar instrumentais, compor. Aí eu falei, poxa, então nada mais justo do que usar todo esse ganho da tecnologia, das redes sociais, das mídias, para colocar isso a favor da cena e também a favor do que eu tanto tenho de sonho, que é ser um cantor. E a partir dali começou-se a criar uma cena. Hoje tem várias pessoas que fazem isso, né? Tanto eu, quanto o Bruno, quanto o Vitinho, quanto o Nesk, o Eduque, Gessé, um monte de gente. Já se criou uma cena de muita gente, assim, que já faz o trap gospel hoje em dia. Mas não deixa de ser o rap. Não deixa de ser o rap. Mas aí a diferença, pra dizer que é um trap, é a batida? Exatamente, a sonoridade. É um tipo de batida. Exatamente. É uma batida um tanto quanto mais atual. É mais atual, né? Com elementos mais atuais, com ritmo mais atual, né? Com a diferença. Tem várias, como eu posso dizer, vertentes dentro desse subgênero, né? Como hard, drill, grime, deixa eu ver, Jersey, Caramba. Detroit, um tanto, mas é tudo trap. Porém, todas essas vertentes estão dentro do trap. Não é igual Tem o rap, o trap e os traps. Exatamente. Não é igual o rap em si, que é mais old school, que é só o boom bap, toda levada old school. Não, o trap ele tem várias vertentes dele. Com mais coisa eletrônica ali, com mais... Exatamente, com muito mais recursos. Que tem aí agora. Com certeza, exatamente. Entendi. Cara, incrível. Muito interessante. E hoje há uma cena grande também do trap gospel fora do país? Nos Estados Unidos, tal, tem uma galera? É gigantesco. Tanto que um dos caras mais ouvidos hoje antes era no rap, e hoje também ele faz no trap. Porém, lá eles não mudam o nome, eles mantêm o nome rap. Tá. Entende? E é o Lecrae. Lecrae, ele é absurdo. Eu ouvi a Lecrae, Triple E também, ó. Sensacional. Então, mas os dois, é isso que eu tô te falando, entendeu? Os dois, eu já ouvi os dois pregando
conferência de reformado, tipo John Sim. Piper e o Lecrae, John Piper e o Triple Lee. E os caras, mano, pregando mesmo, mostrando profundidade nas Exatamente. escrituras, entendeu? Então eu acho que essa é a parada, né? Essa é a parada. Essa é a parada. E o que a gente está tentando com muito esforço, de forma ferrenha, para mostrar para as pessoas às quais veem o que a gente faz de forma estranha, que há um propósito, que há um fundamento nisso, né? Assim como lá nos Estados Unidos hoje, eles veem assim, as pessoas já veem como algo que tem propósito, algo que tem fundamento, é o que a gente também quer fazer aqui no Brasil, que há maneira, sim, de entregar o evangelho às pessoas das quais a forma tradicional não entraria, mas sem perder a essência e sem mudar nada do que a palavra é, porque a palavra é uma só. Claro que ela se renova a cada manhã, mas ela é uma só e ela não vai mudar, e ela não pode mudar. E é tão forte isso que, tipo, o Bruno que eu falei, né? Que eu treino lá com ele tá conhecendo a Jesus, né? Uhum. Ele e a sua família estão conhecendo a Jesus e tal, então eles têm ido lá na igreja. E aí a gente sempre treina com música, né? Então sempre Sim. colocaram música. Aí esses dias, cara, tipo, umas 2 semanas ele... Cara, me apresentaram um cara aqui, Vitinho. Adorei e tal. Aí, cara, toda vez que eu chego, ele tá ouvindo isso. Sim. Ele tá colocando a galera pra treinar, ouvindo o Vitinho. E glória a Deus. Então assim, Glória a é Deus o por isso. que você falou, tipo assim... com várias outras músicas, ainda não havia cativado o coração dele. E lógico, tem um contexto também ali do treino, né? Precisa ter uma batida, né? Sim. Você não dá pra você colocar uma coisa meio melancólica no treino. Não dá. Pô, Não tem dá, que ser uma senão coisa que agite. Você já não quer ir. Então, vai chegar lá e ainda ouvir uma coisa mais... vai dormir. Não. Com padding não vai andar. Não dá. Tem outros momentos pra isso. Mas é interessante como cativou o coração dele. Ele falou, nossa, tô ouvindo, a minha esposa tá ouvindo e tal. Eu imagino... Qual foi, assim, um testemunho, alguma coisa que te marcou, assim, de receber feedback da galera? Nossa, isso daí é uma história muito louca. Quando a minha canção Chuvas de Deus, ela ganhou uma evidência, que foi a canção que deu start pra minha carreira hoje, eu tinha recebido uma mensagem de uma garota dizendo que a minha canção tocou numa rave. No meio da rave, o DJ, pum. Do nada. Ele tropeçou ali no... E o mais louco é que eu tinha ouvido isso. Fala um pedacinho dela aí. Chuva dos céus faz chover, nada vai me parar. Ele rasgou o véu de cima a baixo, brevemente ele voltará. Santo é teu nome, santo, todo joelho irá se dobrar, toda língua irá confessar, sei que esse dia vai chegar. E na rave? Tocou isso na rave. Tá, Não, acho que é mais por causa da batida. Lógico. Eu tava voltando de uma agenda, isso não era nem a agenda do 2 metros em si, era a agenda de uma banda de amigos, né? Que eu e o meu produtor ele é o líder dessa banda, e a gente ministrava em igrejas, né? Adoração e tudo mais. E eu voltando. Isso acho que era Venda Nova, lá em BH, ali na região de BH. Aí a gente passou na frente dessa rave, e eu escutando a batida muito familiar. Aí eu parei, prestei atenção. Cara, essa música é minha, mano. Essa música, isso aí é Chuvas de Deus. Cheguei em casa, eu vejo a mensagem no direct. Ei, sua música tocando na balada. Aí eu, como assim? É sério? Aí eu já pensei, será que é aquela que eu... Passei na frente. Aí, pensando mais um pouco, aí a moça passou uns minutos, ela mandou mensagem mais uma vez, falando, olha, essa canção me fez refletir bastante. Mesmo escutando dentro da rave, eu refleti bastante sobre isso. E ali eu percebi que não era o meu lugar. Aí eu, uau, nossa. Tocou a canção na rave pra entender, pra fazer com que a pessoa entendesse que a canção foi tão forte a ponto de tocá-la e perceber que aquele lugar não era o lugar dela. Tanto que hoje ela serve na igreja e todos os dias a gente tenta trocar ideia, perguntar se tá tudo bem, perguntar se tá tudo legal, porque esse testemunho foi muito forte. Cara, muito que forte. demais. E é isso, né? Vai entrando em lugares que a gente nem imagina, Jamais. né? E é uma semente, né? Exatamente. Lança assim, tipo, você não sabe onde tá caindo, né? Exatamente. Mas eu vi que no YouTube tava com quantos milhões de... A soma, né, A soma de tudo, já vamos aí caminhando pra, eu acho que 70, 80 milhões, isso aí, assim. Era algo assim. Pô, cara, isso é demais. Isso é muito lindo, né? Qual foi a primeira que você compôs?
A primeira que eu compus chama Abba Vem. Tanto que a gente regravou ela pra trazer ela pro álbum que tá pra chegar nesse mês agora de maio. Ah, é? É, ela chama Abba Vem. Quando mais ou menos? Vai ser no dia… Tem dia já? No dia 27, né? Dia 27 o lançamento do álbum inteiro. Dia 27. Mas sai umas antes, assim? Vai sair um EP com 2. Saiu uma primeira agora, que chama Leviano. Tá. Trap mesmo. Agora saindo duas, que é Contemplação e Mefibosete. No dia 9. E aí, Mefibosete, a história dele? Exatamente. Na pegada de É Bartimeu também. maravilhoso, Mefibosete é muito bom, cara, a história do A Mefibosete. história dele é sensacional. Não, porque assim, é uma pregação do evangelho exata, assim, né? Exato. De Jonatas como um Cristo ali, assim. Cara, É incrível. É uma das histórias que eu mais admiro, assim, na Bíblia. É que eu mais li também. É mesmo? Sério. Tanto que pra escrever essa canção, né, existem várias canções aí que já falam da história de Mefibosete e tudo mais, mas tipo de uma questão mais, como eu posso dizer, não invalidando as canções que já foram feitas. Claro que as canções que foram feitas de Mefibosete, a maioria são do meu pentecostal. E eu também sou desse meio. Sim, até tem uma música boa lá, né? Então, Sou pentecostal. Exatamente, já fala tudo, né? Já fala tudo ali. E… Aquela é Gideão? Elias, Elias, profeta de Baal. Verdade. E quando eu li essa canção, eu li essa história, eu lembrava muito das canções. E eu pensava, poxa, eu acho que eu vou compor uma, só que sendo Mefibosete cantando a canção. E assim como foi com Bartimeu. Bartimeu é Bartimeu cantando a canção. Isso. E Mefibosete é a mesma coisa. Mefibosete cantando a canção. Manda um pedacinho aí, sério. Ela é assim: tô indo embora daqui, adeus Lodebar. Já chegou minha hora, o rei mandou me chamar. Eu tô indo embora daqui, adeus Lodebar. Não vivo no esquecimento, com o rei é o meu lugar. Dessa pegada. Que da hora. E pra mim é muito… A história dele é muito top, assim. E como fala com a gente, né? Porque derrubaram ele, né? Derrubaram. Então, muitas das marcas na nossa vida aconteceram quando você tinha 3, 4, 5 anos de idade. Sim. E você não escolheu aquilo. Sim. Né? Então todos nós, de alguma forma, fomos derrubados, né? Sim. O pecado nos derrubou, né, cara? E nos aleijou. E a Bíblia diz que ele é carregado a partir dali, né? Ele é aleijado, então você não vai onde você quer. Você vai onde te levam, né? Sim. E eu preguei sobre isso, de tipo… Por exemplo, uma das feridas muito profundas do nosso coração é de rejeição, né? E quando essa ferida acontece, quando te derrubam, te rejeitam, você já não faz o que você quer. Verdade. Você se torna meio que escravo da opinião dos outros, né? Verdade. Então você é carregado, né? E aí Davi vem e fala, não, vem, entendeu? Senta na minha mesa. É muito lindo. E a mesa pra mim é um negócio fantástico, porque na mesa, ele sentado aqui, ó, ele é aleijado. Mas na mesa tá todo mundo igual. Tá todo mundo igual. Mesmo tamanho, mesmo parâmetro, mesmo nível. Vai para baixo da mesa o defeito, né? Exatamente. Aí a gente não vê. Exatamente. Os defeitos a gente vê porque tá ela debaixo cobre, da né? mesa. Ela cobre. É. Isso é incrível. Isso é animal. incrível. E o que mais me admira nessa história é exatamente o pensamento de Davi, a promessa que ele fez a Jonatas. Que louco. É muito lindo isso. E reflete muito a Cristo. Isso, exato. Reflete muito Jesus. O fato dele observar ocasiões da nossa vida que nos faz lembrar das promessas que ele já fez pra gente lá atrás. Exato. E isso é muito lindo, Muito bom. Que legal. Aí sai agora em maio também? Isso, sai em maio. Aí, já saiu e até dia 27? EP, e dia Mas 27… você já saiu ou não? Não, ainda não. Vai sair dia 9. Essa semana. Semana que vem aí. Com 2. Contemplação Eu também nem é sei outra. quando vai sair esse podcast, mas 9 de maio. 9 de maio tá aí. Contemplação. Contemplação e Mefibosete. Da hora. Essas duas canções aí. Qual foi a mais ouvida até hoje? De todas, Chuvas de Deus. Chuvas de Deus. Chuvas de Deus. Tá. E Efésios 6 já vem logo atrás. Efésios 6 vem atrás. Isso. E aí você falou que a primeira que você escreveu foi… Abba Vem. Abba Vem. E aí nessa vai entrar, você falou. Vou fazer uma regravação e vai entrar no álbum. E como é que foi assim, tipo, a entrada nesse… Porque assim, quando criança, adolescente, você sempre curtiu essa parte de rap, sempre foi um sonho ir pra esse lado, porque eu percebi que você canta mesmo Sim, também, sim, né? sim. Não só
Porque tem uma diferença, né? Tem de muita você diferença. cantar o rap, né? Que é mais Exato. falado, e o cantar, né? Sei nem se eu tô ofendendo alguém falando Não, isso. não, isso é Eu já bom. tá ofendendo alguém. É a base, Canta é o mesmo, né? Não, tem É o diferença, fundamento, né? tem muita diferença. É. Lembro que eu lembrava do Kirk Franklin, né? Então. Que ele canta, mas a mais ele fala. Ele "Você fala, é isso, vai." pedindo um coral pra ir. Ele vai chamando cada um. E ele Exatamente. traz uns caras muito sinistros, né? Então, nem precisa Ele só cantar. nem precisa cantar. Vambora. Mas ele faz os rap bem legal, tá? Mas assim, você sonhava com isso já, assim, com a questão do rap em si? Olha, sinceramente, no início não. Eu pensava muito na música. Porque… Sempre envolvido na igreja com música? Sempre envolvido. Desde que eu me entendo por gente, eu tô cantando na igreja, né? E como eu disse, eu venho do meio pentecostal. Os meus pais são pastores da Assembleia de Deus. Lá em BH? Lá em BH. Até hoje? Isso. E… quando eu era criança, eu ia com a minha avó na igreja. Eu fiquei morando por um tempo com a minha avó até concluir o ensino fundamental. Porque eu estudava numa cidade distante onde meus pais moravam e teria que cumprir o ensino fundamental para me mudar para morar com os meus pais. E era uma dificuldade louca, porque quando eu morava com minha mãe, a gente trocava de casa por estadia, né? Tanto que lá no bairro onde eu moro hoje, a gente já trocou 35 vezes de casa. Não era nem por aluguel. Era de estadia. Ficava 2 dias, 3 dias e saía de uma casa pra outra. 35 vezes. Aquilo ali fez a gente conhecer onde a gente mora de cabo a rabo. E aí… Mas por quê? É porque minha mãe não tinha uma condição de pagar um aluguel mensal. Ela pagava uma estadia. Pagava uma estadia, o que era mais barato. E na época, 2005, 2006… E era mais tranquilo pra ela, porque ela trabalhava por oportunidades. Ela não tinha um emprego fixo. Então, o dinheiro que ela recebia era pra tanto colocar comida em casa, quanto pra mudar de casa. Entendi. Só que desde ali eu já falava, mãe, eu vou trabalhar com o que eu amo… Em nome de Jesus, eu vou ser um cantor e vou dar pra senhora aquilo que a senhora suou tanto pra dar pra gente 35 vezes. E hoje, graças a Deus, isso já acontece. A gente já tem a nossa casinha. Deus me abençoou com a casa própria também. Pra glória de Deus. E sendo no meu pentecostal, tem toda aquela questão de ser rígido, né? Tradicionalzão. E aquilo foi me acostumando quando criança. Eu cantava no coral com a minha avó. Assim, cantava porque eu gostava, né? Não porque era criança, né? Tipo, isso aí eu já era bem novo, 6, 7 anos de idade. Eu ficava agarrado na minha avó lá, cantando no coral junto com as irmãs. Até que a pastora, né, na igreja na época, começou a perceber, né? Começou a perceber que eu fazia porque eu não tinha pedido a pastora pra entrar no coral. Eu simplesmente, minha avó ia cantar lá, eu ia com ela pra cantar com ela. Então era no coral das senhoras até. Exatamente. E aconteceu um dia de a pastora ser, né, tomada por Deus e revelar que havia um talento escondido ali na igreja. E minha avó não me deixava brincar com as outras crianças na igreja. Ela me levava no culto e deixava no cantinho. Tanto que no clipe, Mano, Eu Sou Pentecostal, conta essa história, né? A canção tá falando de Elias, mas o clipe conta a minha história. Fica passando. Exatamente. É a imagem sua mesmo ali? Lá na igreja, aquela igreja foi onde aconteceu. A pastora a qual fala no final é a pastora. A minha avó tá no clipe também. A única coisa que é de diferente é que a gente conseguiu um menino pra fazer o criança. Mas é exatamente aquilo. A minha avó não me deixava brincar. Deixava no cantinho, naquele cantinho mesmo. E assim, Deus tomou a pastora pra falar, tem um talento escondido aqui. Todas as mães se levantaram, levantavam a mão pra saber se é da ela. Aquela revelação pentecostal mesmo. Clássico. Aí, quando minha avó decidiu levantar a mão, aí a pastora falou, é você mesmo, ele tá do seu lado. Aí a pastora começou a falar, e eu sem entender nada, eu era criança. Deus vai te usar fortemente com canções para alcançar várias pessoas. Eu vejo você com muitos jovens e se prepare. Uma coisa incrível vai acontecer na sua vida. E eu não sei o que aconteceu, cara. Mas a partir daquele momento despertou uma vontade gigantesca em mim de cantar na igreja. Gigantesca. Aquele dia. A partir daquele dia. E eu comecei a frequentar os ensaios do louvor. Comecei, porque a igreja era… Mas você tinha 6, 7 anos? Porque eu já era criancinha. A partir daquele tempo, né, a igreja era na rua da casa da minha avó, então eu era tranquilo, era cerca de 2 minutos a igreja. Então eu comecei a frequentar os ensaios, ficava muito interessado, já queria tocar os instrumentos, porque eu já sabia tocar violão, meu pai já me ensinava. E
Com 7 anos eu comecei a participar do louvor, né? Participar do louvor, aí foi passando os anos. Aí chegou aos 9, comecei a tocar o violão, né? Aí fui crescendo. Chegou aos 11. Aos 11 anos de idade, a pastora me olhou e falou: olha, você vai ter oportunidade de fazer o louvor num culto aqui. 11 anos de idade. E eu com Top. medo. Eu tava com medo, rapaz. Aí eu pedi a minha mãe, né? Na época ela estava por lá, na cidade da minha avó, pra ficar do meu lado enquanto eu cantava, né? E da forma mais tradicional. E isso eu só sabia 3 canções. Eu não tinha um repertório, não tava 100% pronto. Eu só sabia 3 canções e das mais pentecostais possível. Era Escudo, do Voz da Verdade, Ok. Além da Medicina, do Gerson Fino e Com Muito Louvor, da Cassiane. Clássico. Clássicos. Aí eu com medo, pedi minha mãe pra ficar do meu lado enquanto eu cantasse. E você tocou e cantou? E eu toquei e cantei. Nesse dia, não foi por mim, óbvio, mas foi o dia que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Assim, de ver o ambiente sendo tomado, sabe? E claro, da forma mais pentecostal possível também. Revelação pra lá e pra cá, a pastora correndo, Uma galera né? girando. E aquela coisa toda. Naquele dia, eu fiquei tão admirado com o que tinha acontecido. Eu fiquei maravilhado com aquilo, que acabando o louvor, eu larguei o violão e fui pro banheiro da igreja. A minha mãe achou que eu tava mal, que eu tava passando mal, mas na realidade não. Eu tava maravilhado, eu tava feliz, em êxtase. Corri pro banheiro da igreja, parei na frente do espelho e falei uma das frases que está na música Leviano hoje, né? Que se eu largar isso aqui, se eu largar Cristo, eu morro. Criancinha, e olha que parece que nem tinha consciência do que tava falando, mas é uma coisa que eu carrego até hoje. Se eu largar isso aqui, a minha vida acaba. Se eu largar o que eu faço, se eu largar as canções que eu faço pra Cristo, a minha vida com Cristo, se eu largar Cristo, eu não sei o que acontece comigo. Ou eu vou embora, ou sempre se tornou algo meu. Se tornou algo meu. E é o que eu carrego até hoje. E desde então, sempre foi prazeroso pra mim louvar. Prazeroso. Até que se tornou um desejo profissional. E o meu irmão, né? O meu irmão de 29, 28, 29. Mais velho. O mais velho que eu. Ele não é convertido, né? Ele não anda nos caminhos. Mas ele conhece, né? Até porque tem um pai pastor, então vai saber, sem sombra de Tá dúvida. lá dentro. Vai tá no circuito. Só que ele frequentava muito batalhas de rap. Muito, 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 muito. Ia até pra São Paulo pra ir. Eu vinha até pra cá, pra ver as batalhas daqui. E lá em BH tem a Batalha Nacional, que acontece todos os anos, né? Anualmente. E é uma galera, é absurdo. Lota, é debaixo de um viaduto, então É mesmo. lota tudo. E ele decidiu me levar, isso foi em 2017, né? Ele decidiu me levar e ele falou: cara, vou te levar lá. Não, relaxa, ninguém vai te induzir a usar nada, fica de boa, é só pra você conhecer. Eu falei: não, beleza, isso aí pra mim não tem problema não. Desci com ele. Eu vi aquela multidão, a minha cabeça só ficava pensando numa coisa: cara, será que dá pra fazer isso aqui pra Deus? E nisso eu já tinha conhecimento sobre criação de Cara, que instrumental. pergunta boa, né? Será que dá pra fazer isso aqui pra Deus? Isso é uma pergunta muito boa. Minha cabeça ficou Porque todo matutando mundo aquilo. que tá aqui nos ouvindo, nos assistindo, ama e curte muito alguma coisa. Sim, Seja futebol, sim. seja um jogo online, seja... Né, você olhar e falar: será que dá pra fazer isso aqui pra Deus? Uma boa pergunta. É uma baita de uma pergunta. E foi muito louco. Eu vendo aquilo tudo acontecer. Mas até aí, você cantava na Eu igreja. cantava na igreja. Muito envolvido com o louvor, Muito, mas muito. bem com o louvor Com o clássico, louvor tradicional. as músicas de igreja. Exatamente. Né? Uhum. Mas eu já conhecia a cultura do rap Lógico. através do meu irmão e tudo mais. Claro, morando na comunidade Você também. ouvia. Exatamente. Tanto que 2 anos antes, né, que isso foi 2017, que meu irmão me levou pra essa batalha. 2 anos antes, 2015, eu já tava com interesse de criar instrumentais. Só que a minha cabeça tava pensando em instrumentais tradicionais. Porém, conhecendo a cultura e já sabendo da cultura do hip hop, eu já comecei a ficar mais interessado. E foi aí que eu comecei a aprender a criar beats, né? De trap, de rap, Isso que já é o tava... quê? É computador? No computador. Né? E o computador velho, horrível, que dava pau de meia hora.
Nossa, péssimo. O Luiz aqui é o que dava o jeito no meu PC todos os dias. Ele descia lá em casa, não, mano, tá faltando pasta térmica no processador, não sei o que a gente faz. Aí ficava assim. Bom, e com ele o meu muito computador bom. funcionava. Comigo, era de meia hora, dava pau. Eu não entendia. Mas aí eu comecei a criar. Em 2015, eu passei, foi em um recesso escolar, né? Eu acho que era uma greve dos professores, os professores não queriam ir pra escola, aí dava um recesso lá de dias. Era de uma quinta pra sexta, em maio de 2015. Eu não lembro qual o dia exato. Aí eu decidi, falei, cara, eu vou cair pra dentro disso aqui. Eu vou, sei lá, eu vou procurar aprender isso aqui. Que eu já tava interessado no quesito profissional, já queria trabalhar com isso. E eu comecei a criar alguns instrumentais depois de ver uns tutoriais no YouTube. E eu criei 11 instrumentais. Porém, isso me... De rap. Exatamente. De rap e trap. Porém, isso me rendeu um esporro da minha mãe no outro dia, né? Porque eu passei a madrugada inteira no computador. E minha mãe trabalhava, né? Acordava cedo pra ir trabalhar. E... Eu no quarto, você tava lá. E o computador na sala. Não era nem no quarto, era na sala. Minha mãe Era passava... comunitário. Nossa! Aí ela vendo aquilo ali tudo, me xingou e tudo mais. Eu falei, mãe, eu sei, fui errado. Fui moleque. Fui molecaço. Mas a senhora vai ver que isso aqui vai valer a pena um dia. Vai valer falou a pena. mesmo? Falei, tomando um esporro. Minha mãe lá, não queria nem saber o que eu tava falando, mas eu falei, mãe, a senhora vai ver que isso aqui vai valer a pena um dia. Tanto que a segunda instrumental que eu fiz, dessas 11, melhor dizendo, eu fiz 11 e a segunda é simplesmente a instrumental de Chuva de Deus. É mesmo? Em 15 anos? Com 15 anos de idade. Eu criei essa instrumental, mas eu pensei na intenção de vender. Vender pra pessoa, como se fosse produzir outras pessoas, sim. sabe? E eu já, na época que fazia sucesso, era status de WhatsApp, Facebook, essas coisas aí. Eu colocava o portfólio, deixava lá na rede social, falava, eu tô vendendo esses instrumentais aqui, quem tem interesse, chama aí no inbox, a gente negocia. Porém, muita gente comprava várias desses instrumentais. Conseguiu vender? Consegui, mas a segunda ninguém comprava. É mesmo? Essa ninguém comprava? Ninguém comprava, e eu achava ela a melhor que eu tinha feito. E eu olhava aquilo ali e falava, meu Deus do céu, a melhor ninguém quer comprar, como Deus assim? escondeu, velho. Deus guardando, e eu sem saber de nada. Aí foi passando os anos e eu sempre abri o PC pra olhar esse projeto. Eu ficava admirando esse projeto, de tão bem feito que ele tava. E foi quando chegou, né, em 2017, que eu fui pra essa batalha nacional. E eu fiquei olhando aquilo ali tudo. E o coração começou a queimar com essa pergunta. Será que dá pra fazer isso aqui pra Deus? Reunir esse tanto de jovem, assim, mas em adoração. Fazer eventos assim dessa magnitude, mas com pessoas que se rendam, pulem, dancem. Mas na presença de Deus, será que dá pra fazer isso? E decidi comprar um salgado no outro lado do viaduto. Atravessei a rua, aí passou um pastor conhecido de carro. Olhou pra mim e falou, o que você tá fazendo aí, varão? Aí eu falei, quando manda um varão, já era. Pastor, tô aqui acompanhando o meu irmão. É o meu irmão que decidiu trazer eu pra cá, mas não foi por vontade minha, não. Aí ele, não, varão, não, eu tô brincando com você, eu entendo. Mas uma coisa eu tenho pra te falar. Aí eu, como assim uma coisa eu tenho pra me falar? Fazia tempo que eu não tinha visto ele. Ele, isso que tá no seu coração não é seu. Isso que tá no seu coração é dele. Aí eu automaticamente já pensei, já falei, glória a Deus. Mas desacreditado, deu, glória a Deus, amém. Aí foi ali que começou a queimar no meu coração, mais com o passar dos anos, até que chegou 2019. Aí entra o contexto de 2015, da instrumental de Chuva de Deus, que estava guardado. 2019 ardeu no meu coração de criar composições. E a primeira foi Abba Vem, né? Que já é uma música já lançada. Depois veio Efésios 6, Trabalho Duro, essas canções que foram antes de Chuvas de Deus. E quando Chuvas de Deus veio, eu falo que não foi uma composição minha, porque toda a letra veio pelo próprio Deus. Download. Só armazenei e gravei. Houve uma pregação na congregação que eu estava eu já tinha me mudado, né, para BH, eu já tinha saído da cidade da minha avó já há muito tempo. Vim para a cidade dos meus pais, onde eles moravam, em 2013, né? Então, já tinha
Já tava um tempo consolidado em BH, né? E a partir dali, fui crescendo e ministrando nessa igreja onde meus pais estavam. E houve uma pregação, né, que eu fui convidado, né, para a igreja do Luiz, né, que era a igreja chama Sião Church. Eu desci para essa igreja junto com ele, era um dia de domingo, e aconteceu a pregação do pastor Yuri falando sobre chuva, né, os significados e tudo mais que ele tinha, né, com base dos estudos que ele fez, a chuva seróide, a chuva natural, essas coisas todas. E aquela pregação ficou geminando na minha cabeça nesse dia. Voltando pra casa, aí pra voltar pra casa, morando na comunidade, passava dentro de um baile. Funkzão pesado e eu, misericórdia, Jesus. Misericórdia, meu Deus, não faz eu perder essa benção não, meu pai do céu. Que era funk assim, adoidado, e era pertinho de casa, eu não deixava dormir, era loucura. Aí, cheguei em casa, o culto tinha sido uma benção. Falei, olha, eu acho que eu vou tomar um banho, dar aquela relaxada. Eu fui tomar o banho. O céu estava estrelado, o dia estava lindo, a noite estava sensacional. Eu fui tomar banho, caiu uma chuva do nada. Chuvão, pá, a água caindo, caiu a energia de casa. Aí minha mãe já deu logo o grito, vai continuar no banho ou vai sair? Aí eu, mãe, eu vou continuar no banho aqui mesmo frio, mas eu vou continuar. Aí, tomando banho ali, começou a vir melodia na cabeça, com base da palavra. Aí, a partir disso, eu fui tirando referências de músicas de louvores, sabe? Heloísa Rosa, Jesus é o Caminho, Faz Chover, do Fernandinho, depois Poderoso Deus, David Keelan e tal, aquela coisa toda. E eu fui começando a vir melodias na cabeça. Faz chover, nada vai me parar. Ele rasgou o véu de cima a baixo. Aí, automaticamente já me bateu a lembrança do projeto de 2015. A melodia igualzinha, perfeito. Já desliguei o chuveiro, já saí do banheiro, já fui pra gravar. E na época o computador era ruim, gravava pelo celular, passava o computador. Gravava pelo celular, passava o computador. Assim que eu terminei a canção, a chuva passou. Que eu fechei a canção, que eu mixei, deixei tudo bonitinho, a chuva passou. Eu olhei pra janela assim, Deus, se isso era um sinal, melhor sinal que esse, impossível. Só que, eu olhando aquilo ali, já me bateu um pensamento tradicional. Falei, isso, não sei como é que o pessoal vai receber isso aqui, não. Eu sei lá, eu mostrei pra minha mãe, ela... Tá diferente esse negócio, não tá? Você não acha que tá diferente? Não, você não acha que deveria ser de outro jeito, não? Sei lá, o violão... Ah, falou? Meu pai, então... E seu pai? E seu pai? Ele falou, filho, você tem que vigiar, tá? Tem que vigiar, que esses negócios aí, eu não sei não. Acho que tocar dentro da igreja, acho que não vai dar. Eu falei, pai, só tem um pouquinho de fé, só um pouquinho de fé assim junto comigo. Porque minha mãe já deu uma beliscada daqui. O senhor vai me dar outra beliscada de cá? Não dá certo. Mostrei pra minha irmã, mais nova, aí ela, nossa, ficou muito legal, aí tá. Ela já deu aquela abraçada. Abraçada. Aí, só que eu não tava acreditando ainda. A mente tradicional ainda tava maior do que a mente disruptiva. Aí eu pensei, poxa, será que eu lanço? Será que eu não lanço? Não sei, acho que eu não vou fazer isso não. E nisso eu já tava ganhando um públicozinho, assim, um público bem pequeno no TikTok, que era onde eu fazia graça. Cantando. Besteirol, assim, vídeos engraçados, aquela coisa toda. Aí chegou 2022, eu fiquei 3 anos parado com essa música aí. 3 anos. 19, 20, 21, Você 22, não lançou? Eu não lancei. Ela lá. Deixou guardada. Eu imagino que nesses 3 anos Deus me cobrou, o que Deus me cobrou. Porque nesses 3 anos que eu passei, foi 3 anos bem complicados, sabe? De relacionamentos com pessoas que não deram certo, falhas minhas, pecados. Eu até cheguei a entrar em depressão nesses 3 anos. Foi horrível. Então eu imagino que foi um processo árduo, por não ter... tenho certeza, por não ter obedecido o mandamento do Senhor naquele momento. A música estava feita, eu poderia ter entregue. Então eu passei por um processo. E chegou 2022. Falei, Deus, beleza. Eu tô muito desacreditado mesmo. Eu confesso, não tô acreditando muito no que isso aqui, não sei. Mas
Eu sei que o Senhor é fiel e zela pela tua palavra. Eu sei disso, que o Senhor é fiel e zela pela tua palavra. Isso eu falando em oração. Eu vou pegar um pedaço dessa canção e vou jogar na rede. E tá nas suas mãos. Eu peguei um pedacinho, acelerei um pouco, joguei num vídeo de TikTok e isso era de noite. E fui dormir. Plena pandemia, né? 2021. Isso, tipo, do 2021 pra 2022. Né, já tava, tipo, chegando ali no seu fim, né? De pandemia, mas ainda tava meio complicado. Principalmente em BH. BH tava doideira. E lancei esse vídeo e fui dormir. E no outro dia eu sou acordado pelo celular vibrando freneticamente. Celular vibrando, eu achando que era alguém me ligando. Olhei, só notificação do TikTok. Quando eu olho o vídeo, tá com 11 milhões de visualizações. Da noite pro dia. Na madrugada. Na madrugada. E eu olhando aquilo ali, eu fiquei assim... Não é possível. Aí minha mãe chegou do lugar onde ela tava. Ela tinha saído de manhã cedo. Ela chegou do lugar onde ela tava, falando, eu tava no ônibus aqui, eu tava passando os vídeos aqui no TikTok pra ver. Só tá tocando uma música sua. Aí eu, ué mãe, mas como assim? Deixa eu ver. Abri o TikTok, passava os vídeos só a gente E fazendo. pessoa usando Usando o áudio. Ia no Instagram também, que era o início ali da ascensão do Reels. Mesma coisa, só a música tocando. E eu, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Aí, automaticamente, já ouvi a voz do homem, né? Lança esse negócio, filho. Tá esperando o quê? Lança isso. Eu, tá bom, Deus, eu tava muito desacreditado mesmo, eu vou lançar isso. Lancei a canção, né? Acho que foi em fevereiro de 2022. Quando você diz lançar, colocar nas plataformas, Exatamente. de música direitinho e tal. Lancei. Em menos de 24 horas já tava com mais de 1 milhão de streams. Aí eu falei, tá bom, Deus, beleza, eu estava totalmente errado, o Senhor sempre está certo, eu não posso desacreditar de nenhum projeto que o Senhor colocar no meu coração, e a partir disso, esse será o meu trabalho. E foi tão gratificante isso que aconteceu, de entender o momento em que Deus quer, para diferenciar o momento que a gente quer, e compreender que ou você faz na hora de Deus, ou você vai passar por um processo complicado. Ou você vai passar por um processo que vai te moldar, que vai mexer com a sua estrutura, que vai te deixar mal, mas é pra te forjar. Ou você obedece na hora que Deus tá mandando, ou alguma coisa acontece com você pra você entender que tem que obedecer. E o não lançar lá atrás tinha a ver com o quê? Tipo assim, há 3 anos atrás. Tinha a ver com sua reputação, o que vão achar? Exatamente. Não vão gostar. Eu fiquei muito desacreditado, pastor. Muito desacreditado. Eu olhava pra Mas aquilo... tinha uma parada assim, não sei se isso é bom mesmo, ou é muito disruptivo e vão me criticar. No geral. As duas coisas? Era as duas coisas. Eu pensava tanto assim, pô, como é que eles vão ouvir? Mas aí eu pensava o positivo. Não, mas tem palavra, pô, tem Bíblia. Tem conteúdo. Aí depois vinha o pensamento negativo de novo. Não, mas é diferente demais. Sei lá, eu acho que não vai dar certo. Acho que não vai rolar. Aí vi o positivo de novo. Não, mas vamos lá. Vai ser... talvez seja uma revolução. E tal. Voltava o negativo. Aí era... Nossa, aí nisso tudo eu já nem lançava. Mas quanta gente tem projetos guardados, né? Que nunca fez. Exatamente. E nesse coração, né? De tipo... o que vão pensar? O que vão achar? Puxa, isso daí arrebenta, tá? Isso arrebenta, cara. E é um ídolo do nosso coração, né? Sim. Não tem outro nome, né? É um ídolo do nosso coração, cara. Isso é muito doido, mano. E colocar isso como evidência, esses pensamentos como evidência, atrapalha demais. Demais. Porque meio que coloca pra trás a acessibilidade da voz de Deus. O que fica à frente é os pensamentos. Os negativos com os positivos ali se debatendo, e a acessibilidade à voz de Deus lá atrás. Que você ouviu um dia a voz de Deus para começar esse projeto. Ele já tá nas suas mãos. Só falta você enviar. E aqueles pensamentos vão tomando
tomando a frente, tomando a frente, tomando a frente. Aí a acessibilidade, a voz de Deus vai ficando pra trás, vai ficando pra trás, vai ficando pra trás. Você não cumpre aquilo que Deus queria que você fizesse naquele momento, o que se torna um processo pra te moldar. E assim você entender que precisava ser mais sensível. Isso é muito louco. É muito louco. Que doido. E aí, essa canção, apesar de não foi a primeira que você escreveu, foi a primeira que lançou, então. Não. Eu já tinha lançado outras, que era a Aba Vem, Trabalho Duro e Efésios 6. Tá. Já tinha lançado Já essas tinha lançado, outras. já Tá. tinha lançado, mas era totalmente desacreditado. Aham. Totalmente desacreditado. Eu não tinha nem pretensão de nada. Eu só falava, olha, eu quero que a galera conheça o que eu sei fazer, assim. Sim. Vamos lá, vamos tentar. Mas isso era mais por visão pessoal. A Chuva de Deus em si, ela veio muito na visão espiritual da coisa. Pelo contexto de como ela foi criada, não tem como dizer que não era espiritual. Então, acabou que se tornou um pensamento ministerial. Essa canção acabou se tornando um pensamento ministerial dentro do profissional, entende? E foi aí que eu decidi, com essa canção, pensei, essa canção aqui, o jeito a qual ela foi criada, a forma a qual ela foi criada, a forma que ela foi lançada, a forma com que as pessoas receberam, a forma com que as pessoas estão compartilhando e ouvindo essa canção, não tem como não dizer que isso é o meu trabalho. E foi aí que começou de fato a carreira, entende? Muito bom. Muito bom. E como é que você lidou com isso? Porque eu acho assim que eu brinco que tem dois desafios, né? Primeira coisa primeiro desafio da rejeição, né? Então é quando você até ouve, às vezes, umas palavras que desencorajam, né? E às vezes o diabo acha no caminho, né? Pessoas para falar, você não consegue, você não vai ser nunca, você nunca vai vencer. O próprio bullying, né? Muitas vezes é instrumento de Satanás para dilacerar a alma de alguém. Então, eu brinco que o primeiro desafio que a gente tem que vencer são as vaias. Sim. Quando o diabo percebe que não conseguiu te parar com as vaias, aí ele usa uma segunda estratégia. Exato. Que são aplausos. Exato. E te convencer que você é top, que você é o melhor, que você é melhor que os outros e tal. Como é que foi esse desafio de quando a música estoura e tal? Como é que você faz até hoje pra guardar o seu coração? Então? Olha, eu sempre aprendo dentro de casa, né, como eu disse agora há pouco, que todos os assuntos aos quais eu for conversar, tudo que eu for fazer, tem que ter fundamento no evangelho, fundamento na palavra. E é uma palavra que eu sempre carrego, né, e que meu pai sempre fala antes de eu sair de casa para viajar, para ir para algum lugar, e fala, filho, nunca se esqueça, sobre tudo que você deve guarda o seu coração. É dele que procede as saídas da vida. Então, guarda ele. E quando ele me falou isso pela primeira vez, né, a resposta dele eu levo até hoje. Falou, mas pai, guardar o coração, como eu faço isso? Ele, olha, a melhor forma de guardar o seu coração é reter a comunicação para quem tem comunicação demais. Como assim? Reter o diálogo para quem tem diálogo demais. Que Jesus não trabalha em exagero pessoal. O exagero dele é espiritual. A forma exagerada dele trabalhar é espiritual. Isso você vai sentir através do discernimento. Por isso que eu, em todos os lugares que eu vou, sou muito quieto. Muito quieto. Não costumo conversar com muita gente. Justamente por causa disso. Por pensar nas intenções que as pessoas podem ter. Sabe? Então eu tô retendo comunicação para quem talvez tenha comunicação demais. Que é muito pessoal e pouco espiritual. Ou seja, a busca do discernimento todos os dias. Em todos os lugares que eu vou, em todos os lugares que eu passo, eu sempre peço sabedoria para Deus. Né? Todos os dias falo, pai, me ensina. Não estou com meu pai físico aqui para me guiar. Então eu peço o Senhor para que o Senhor trabalhe em minha mente, para que em todos os lugares que eu vá, eu consiga discernir o que é teu e o que não é. Muito bom. Para que eu possa entender em que eu devo investir comunicação, em que eu devo investir diálogo e o que eu não devo investir comunicação ou diálogo. Então, essa tem sido a minha maneira de guardar o coração em todos os lugares que eu vou, concernente à fama. Muito bom. Eu tava lendo um livro, cara, e o cara falou um negócio bem interessante, que
um dia tava em casa e tal, e ele tinha um blog. E aí, até em algum podcast já contei isso, mas eu posso repetir. Ele tinha um blog, só que ele era programador, ele fazia sites, né? E aí um dia, o blog dele era tipo um diário pra ele, assim, pouquíssima gente lendo e tal. Aí ele escreveu lá assim, criticando uma linguagem de programação lá de sites, né? Aí ele falou, essa linguagem aqui é muito ruim por causa disso, né? E fez um artigo ali, né, dissertando ali sobre aquela linguagem de programação. Sim. Aí aconteceu isso, foi dormir, e ele acordou, cara, com o Twitter dele Estourado. bombando e tal, só que o contrário, de crítica. Né? A galera que gostava daquela linguagem de programação, na madrugada leu ali o blog e malhando ele, isso é nada a ver, você é um idiota e tal, olha, esse cara é um imbecil. Mano, xingando ele, acabando com ele. Por causa Misericórdia. Ele foi quando ele começou a ler aquilo, ele falou, meu Deus, né, tal. Começou assim, as flechadas, né, Sim. de rejeição e de tudo aquilo, né, tal. E os caras falando, você é idiota, não sei o quê. E ele falou assim, que isso foi uns 5, 10 minutos, assim, ele, caiu em si. Ele falou, peraí. Não é a mim que eles estão criticando. E ele montou uma figura que eu achei muito legal. Ele falou assim, é como se a gente fosse ali na gráfica e fizesse um totem, né? Eu mandasse imprimir de 2 metros de altura uma cartolina com sua foto, sabe? Sim. E os caras estão falando disso, porque ele falou assim, porque, né, uma cartolina dessa finurinha, assim, é só isso aqui que eles conhecem de mim. Eles conhecem um texto meu. Então eles não estão criticando a mim, porque olha a complexidade da minha existência. Eles estão criticando esse texto. Então eles estão criticando esse papelão. Exatamente. Com a minha imagem. Então, porque eles não sabem quem eu sou. Exatamente. E aí ele falou que aquilo, tipo assim, trouxe paz a ele de, tipo, ler aquele monte de crítica, falando, eles não sabem nem quem eu sou. Então eles estão fazendo críticas. Só que achei legal no final do texto que ele aplica pro inverso. Ele fala, quando chega essa enxurrada de elogios, não é a mim que eles estão elogiando. É essa cartolina com a minha fagulha, foto. né? Então, quando alguém ouve uma música e fala, uau, você é incrível, a gente não pode nem pegar esse elogio, porque você não me conhece. Exatamente. Lógico, quando você ouve do seu pai, você é incrível. Quando você ouve da sua esposa, você é incrível. Quando você ouve do seu pastor, que você tá 10 anos ao lado dele, você, cara, é uma benção. Aí é um elogio. Diferente. E quando você ouve uma crítica do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, de alguém diferente. totalmente diferente, porque é uma pessoa que conhece você muito mais. Exatamente. Né? E aí deve ser considerado tanto aquela crítica quanto aquele elogio. Mas os comentários, né? Então eu guardo isso muito no meu coração. Quando eu abro lá um vídeo e tem alguém elogiando ou tem alguém criticando de forma mais desrespeitosa, você fala assim, cara, não é de mim que ele está falando. Exatamente. É desse vídeo. Sim. É desse 5 minutos que ele interagiu comigo, né? E isso é muito poderoso para guardar nosso coração. Né? Com certeza. Acho que aquele texto, né, dos anciãos lançando as coroas aos pés de Jesus, né? Eu lembro o pastor Abe Uber falava, todos os dias eu chego e pego a cestinha de elogios e coloco aos pés de Jesus. Assim, era tudo, na verdade, eles estavam falando de você. Eles acharam em algum momento até que era eu, mas é tudo sobre você. Sobre Cristo. Exatamente. Beijar os pés dele. E é uma das coisas que... Uma não, né? É a principal coisa a qual quem busca discernimento deve fazer todos os dias. Pegar aquilo que ele recebeu, a qual as pessoas direcionam a ele, mas deixar os pés do Senhor, deixar os pés de Cristo, que é Ele o merecedor. É Ele que despejou em nós o talento, o dom, a facilidade de construir coisa, graça. Então, deixar tudo nos pés dele. Tudo que tem de bom na nossa vida veio do alto. Exatamente. Uma pergunta, como é que funciona hoje o seu processo de composição? Sei que essa você falou, poxa, veio download, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, existe uma técnica, sim. Como é que funciona assim, o processo? Bom, desde então, quando quando Deus despertou em mim, melhor dizendo, a composição, sempre foi de uma maneira só, né? Vamos colocar assim, uma palavra mais coloquial, assim, uma cerimônia, sempre foi uma liturgia, algo do tipo. A Bíblia, o violão e o computador. Tá.
Com a Bíblia eu tiro o conteúdo, com o violão eu tiro a harmonia e com o computador eu crio tudo, né? Tem canções minhas que veio em momentos de devocionais, tem canções minhas que veio em momentos inusitados, passando por algum lugar, né? Refletindo na palavra de Deus, né? Como eu posso dizer, meditando na palavra de Deus. Veio um momento parecido com o que eu vi na Bíblia e ali cai uma canção, né? Algumas outras canções vêm com bases bíblicas, porém retratadas na minha história, né? Como Mano, eu sou pentecostal, né? Que fala da história de Elias, mas o clipe conta outra coisa. E algumas canções vêm direto do pai, que são as canções exatas das histórias, né? Como Bartimeu, Mefibosete, Efésios 6. E toda essa... O próprio Mano, eu sou pentecostal também, ela veio nessa pegada, né? Mas sempre foi, a forma de criação sempre foi a mesma. A Bíblia, o violão e o computador. Chegava em casa, acontecia uma situação. Chegava em casa, abria a Bíblia, na história que eu pensei, que eu meditei. Pegava o violão, criava uma canção a partir dali. E tem sido assim até hoje. Então, não é tanto assim, olha, hoje eu vou compor. Tem mais a ver com, eu tô com uma fagulha aqui. Sim. Tô sentindo Sim. algo em relação a essa temática, deixa eu sentar para fazer. Sim. Sempre tem, a maioria Tem das mais ou vezes menos é a assim. inspiração vem antes. Exatamente. A maioria das vezes é assim. Muito bom. Eu fico até admirado quando eu vou pro estúdio encontrar com os parceiros aí que também fazem, né? Que vejo eles criando as canções e vejo eles fazendo no freestyle. É mesmo? Desembolando, tal, e tal. Nossa, essa rima ficou legal. Escreve. É mesmo. Eu vejo, olha aquilo ali e falo, caraca, eu não E consigo. você escreveu tudo antes? Sendo que eu sou do cantinho, de pensar e escrever toda a canção primeiro. Depois Aí, grava só lendo. Exatamente. Eles não, desenrolo, celular na mão, criou uma coisa, escreve. Aí a música vai sendo feita a partir dali. Eu no início, batia até um senso de inferioridade. Eu falava, né? nossa, eu não consigo fazer esse negócio não, acho que eu não sirvo pra essas coisas. Mas hoje em dia eu até entendo que cada um tem um método, uma forma de criar a sua canção. Mas eu entendo que essa forma a qual eu tenho é pra demonstrar espiritualmente a questão da intimidade, sabe? Eu não consigo criar uma canção em um ambiente, assim, muito aberto. Entendi. Movimentação. Não, a canção somente sai num momento quieto, tranquilo, só eu e Deus. Muito bom. E isso me deixa muito feliz. Seu jeito de fazer, né? É o meu jeitinho de fazer. Cara, isso que da hora. E você chegou já alguma vez a participar de uma batalha de rima? Não. Nunca foi? Não, eu sempre tive medo, na realidade. Porque é improviso só também. Improviso não dá. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu tento, mas não consigo. É impressionante. O meu irmão, quando ele me levava, ele falava, vai, mano, você que conhece de música aí, você deve ter a manha, né? Por que você não se inscreve? Eu falei, meu filho, não faz pergunta difícil, não faz essas coisas não, porque se eu for tentar, eu vou passar vergonha, eu saio na primeira fase. E nem precisa de eu rimar pra eu sair. Eu vou sair já perdendo de WO. E na batalha de rima, tem que ser ofendendo um ao outro? Ou... Não, você pode usar várias teses. Inúmeras teses. Eu já vi batalha de rima de gente falando de desenho animado, de Dragon Ball, essas coisas assim. Ganhando batalha por causa disso. Sim. E é muito subjetivo. Vamos colocar que é variado o assunto. É muito variado. Fala de tudo. Eu já vi batalha de gente falando, evangelizando. Gente secular falando, e tal. O cara, tipo, vamos colocar assim. Por exemplo, eu já vi acho que é um vídeo. Acontece, né? Acontece até hoje. Um vídeo de um dos MCs. Falando, cadê Deus quando eu precisava e tudo mais, aquilo tudo. E o outro MC respondendo ao ataque, já falando... Respondendo. Você liga pra Deus a cobrar, ainda quer que ele te atende, tá? Aquela coisa toda. Essa é muito bom, né? E é impressionante, porque mostra muito a sabedoria dessa galera. A galera se aprofunda em conhecimento. Até porque, pra rimar da forma que eles rimam, tem que ter bastante leitura, oratória... Né, cara, esperto. Você pensar assim numa parada inimaginável, né? Sei lá, eu acho que a galera não tinha imaginado. O cara que ganhou o Grammy, né? Era de músicas meio que numa batalha. Exatamente. Um contra o outro, né? Que era o Drake e o que ganhou foi o Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Ele que ganhou, né? Ele canta no Super Bowl uma música que ele fez
pra batalha de rima, basicamente. Pra ofender, né? pra atacar. Ofender. Exatamente. Na realidade, eu falo que isso é chamado de diss, né? Diss track. Que é mas basicamente a mesma coisa do que acontece na batalha. Porém, na batalha é algo improvisado. Sim, a diss track é algo gravado. Escreveram. Agora, o que faz ter essa igualdade entre os dois polos? É exatamente a mente dos caras. Você vê, o Drake né, teve canções resposta, até porque quem iniciou essa treta toda foi o próprio Kendrick. O Kendrick começou? O Kendrick começou. Teve todo esse segmento até chegar nessa música que ganhou 5 Grammys num dia só. Por causa de uma música. Olha a doideira. Aí, eu olhando aquilo ali tudo, eu penso o seguinte, olhando isso tudo, eu penso o seguinte, cara, a mente do cara foi sinistramente no limbo do Drake. Por quê? Em outras canções antes dessa, ele falou de coisas absurdas. Porque teve um embate de música sendo lançado um contra o outro, né? E uma dessas canções chama Meet the Grahams, que é o sobrenome do Drake, né? Graham é o sobrenome do Drake. E ali, o Kendrick foi dissertando coisas... Fazendo pesquisas profundas. Profundas, absurdas, olhando aquilo ali. E a música é bem macabra mesmo, né? E... eu fico olhando aquilo ali, depois veio a Not Like Us, que ganhou o Grammy, já sendo totalmente diferente, aberta, divertida, mas rebentando o Drake. Nossa, e ver isso recebendo o reconhecimento que recebeu a ponto de ganhar Grammy, faz entender que na batalha também tem muita preciosidade aí. Tipo assim, de ganhos de prêmios. Você pega uma galera... É uma parada muito genial, né? Os caras podem usar de forma errada, né? Sim. Mas você pensa que era uma genialidade os caras conseguirem improvisar e Exatamente. fazer o que eles fazem. Então não é pra você, então. Não é pra mim. Eu sou muito mais da caneta, no cantinho, escrever a canção toda e primeiro. Uma outra coisa que eu sempre pensei, assim, tipo, também, é que, por exemplo, a Duda, ela canta e tal, mas quando você vai olhar o tamanho das canções, de letras, né? Dá ali uma página, né? Cara, você vai olhar os de rap... tipo, é gigante. É um livro, é um capítulo de um livro. Gigante, porque muito conteúdo. Não repete, só no seu refrão ali, não se repete, vai falando. Como é que vai memorizar? Tem umas que você esquece, tipo assim? Acontece de esquecer. Imagina. Acontece de esquecer. Tanto que em agendas que a gente vai, tem músicas que eu vou cantar que saem no automático. Mas quando eu vou tentar pensar na letra... Eita, rapaz, aí já era. Aí eu erro, quando eu já sei que já tô sentindo que vou errar, já dá aquela largada no microfone. Só vocês. Olho pra trás pro pessoal da banda e já falei, eita, deu ruim aqui, hein? E é música que já foi lançada há mó tempão, e como é que erra e tudo mais. Aí depois tem a resenha com os moleques. Mano, como é que você errou essa música, mano? Você já tem essa música há mó tempão. Mas é costumeiro acontecer, pelo fato de ser muita letra. Muita letra, né? É muita letra. Cara, eu lembro que em 2004, 2005, eu e a Val liderava... Acho que a gente liderava os jovens, não lembro. Sei lá, mas a gente tava envolvido ali, né? Com os jovens. Aí a gente falou assim, vamos trazer Apocalipse 16. Aí entrei em contato, né? Acho que era até a esposa do Luke na época que cuidava assim da gente. E aí... os caras aceitaram. Falei, ixi, agora. Eu lembro, cara, era uma pindaíba tão grande que eu lembro que a gente fez o cartaz de branco e preto, porque não conseguia imprimir colorido. Aí imprimimos o cartaz, espalhamos pela cidade e tal, que o Apocalipse 16 ia vir aí na igreja. E aí eu lembro até hoje que, bem no mês, assim, nos dias anteriores, cara, teve um assassinato em Bragança, sinistro. E Bragança é uma cidade super calma. Os caras pegaram uma moça de uma loja, e a loja era conhecida... aquelas lojas que tem no Brasil inteiro, né? E aí mataram a moça, matou a moça queimada. Tipo assim, o cara botou fogo no carro com a moça dentro. Uma coisa sinistra, assim, né? Meu Deus do céu. Aí eu lembro que o Lu, ele veio e tal. Ele falou, poxa, no meio do show, assim, quase que eu não vim, com medo, né, do que tá rolando. E aí ele foi a introdução pra puxar a música. Vixe, muita treta. Caramba, usou de gancho. De gancho. Caramba, foi uma mente dele, foi longe. Dias sinistros. Dias sinistros. Cara, mano, eu entrei em contato com o Lu. Falei, ô Lu, vem no podcast. Ele falou, no tempo certo eu irei. O Lu, ele é demais. Cara, ele abriu um caminho. Caminhaço. Pra galera, né? Caminhaço. Tanto que... Ele, de Alpiste, né?
A gente não deixa de falar deles, onde a gente vai, assim, onde a gente passa, porque realmente foi um baita do caminho. Eu falo porque se nós Levou muita pedrada, né? Pô, pra caramba. Se nós tivesse tentado, né? Se não existissem eles, se eles não tivessem feito isso, hoje se a gente tivesse tentando fazer o que a gente tivesse tentando fazer aqui hoje, né? Na realidade, eu não estaria aqui, não. Estaria sendo apedrejado pra todo lado. Os caras abriram o caminho com o facão, mano. Eu lembro que foram eles. Eu lembro o Templo Soul. Poxa, verdade. Templo Soul, Ao Cubo. A galera abriu um caminho assim que hoje a gente tá, vamos colocar assim, dando aquela pavimentada, né? Dando aquela pavimentada em algo já feito. E sabe uma parada assim, meu sentimento, né? Eu tenho 37, né? E na adolescência eu lembro de indo pra escola, as coisas, e ouvindo, né? Com Discman. Um Discman que dava uma puladinha, ele parava. Assim, né? E ouvindo os caras. E sabe qual era o sentimento na época? Era porque o sentimento que eu tinha sem eles antes, né? Era. Poxa, ser crente é muito estranho, né? Ser crente é ser parte de algo que estraga prazer, de tudo não pode, entendeu? De tá totalmente alheio de tudo que tá acontecendo, né? E aí, quando com o Apocalipse 16, com o DJ Alpich, com o Ao Cubo, com o Templo Soul, era tipo, não, cara, tem uma parada legal. Sim. É legal também ser crente. Sim. Então, para um adolescente, cara, foi muito importante pra manutenção da minha fé ali na adolescência. Sim. Tipo assim, não, cara, é legal, posso mostrar isso pro meu amigo. Mano, olha essa música. E aí, tipo assim, você ligar a 105, né, e do nada tocar o Apocalipse 16 a 105, você fala, poxa, cara, é legal ser crente. É legal. Entendeu? Então, assim, foi tão importante, cara. Muito importante, muito importante. Hoje a gente engrandece a Deus pela vida dessas pessoas, pela vida desses grupos, né? Do Lu, Apocalipse 16, Templo Soul, Alpich, Ao Cubo, porque eles foram usados fortemente. Sim. Para isso acontecer, essa revolução musical cristã acontecer nessa época, eles foram usados assim fortemente e tiveram que ter muita força porque eram simplesmente criticados por todos os lugares que iam. Mas agradecemos muito a Deus pela vida deles, porque foram pessoas que abriram caminhos assim que hoje a gente pode entregar a arte que Deus colocou no nosso coração sem medo, sabe? E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E que Deus continue usando eles em nome de Jesus todos os dias, todos os dias. Mano, obrigado. Obrigadaço. Tempo abençoado aqui, cara. Obrigado por compartilhar e obrigado por você estar aí, cara, tocando a vida dos jovens e adolescentes, dessa galera, dessas novas gerações, assim. Talvez um dia o Senhor nos permita ouvir dos testemunhos de tanta gente que foi alcançada em seu quarto, em lugares inusitados, como lá na Rave. Deu por aquilo que você tem liberado, e que o Senhor continue dando graça, sabedoria, revelação. Amém. E guardando o coração de vocês para essa jornada. Amém. Muito obrigado, brigadão. Deus abençoe sempre. Deus abençoe a Jesuscope. Claro, a gente carrega basicamente um princípio parecido, né, com vocês. Vocês têm o princípio de falar para todos, né, que a intenção é deixar cada um parecido com Cristo todos os dias. E nós carregamos também um princípio que é o nome do álbum: Cristo e mais nada. Ele é suficiente. Ele é o suficiente, sempre. Muito bom. Obrigado você que ficou nos ouvindo, nos assistindo. Vou deixar as redes sociais do 2 Metro aqui, tá? Na descrição. Então você segue ele aí em tudo, ouve todas as músicas, passa para todo mundo aí, para que pessoas sejam tocadas pela mensagem do Evangelho. Obrigado você que tá aqui com a gente. Pega esse link, sai mandando para todo mundo aí. Compartilha com a galera, com seus amigos, a galera que gosta de rap, gosta de trap. Tenho certeza que vai ser profundamente abençoado por esse papo. Vai ser tocada. Beleza? Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. A promessa encarnada, protagonista da história.